tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para você que está aqui acompanhando com a gente o pós-jogo de Cruzeiro 3, Corinthians 0, Campeonato Brasileiro, 15ª rodada para vocês. E tá triste, cara, deprimente. E vamos entrar nesse redemoinho de coisas ruins que tá acontecendo. O Corinthians parece que, o clube, a instituição, o Esporte Clube Corinthians Paulista é uma cidade e passou um redemoinho nessa cidade e agora tá tudo bagunçado, sabe? Tudo destruído quando passa aquele tornado, assim, redemoinho destruindo toda a cidade, fica vidro quebrado, os carros tudo revirado. É o Corinthians hoje, é uma bagunça e não, e obviamente, claro, né, para surpresa de zero pessoas, reflete dentro de campo e mais uma vergonha hoje. 3-0 para o time do Cruzeiro. E olha, por incrível que pareça, sinceramente falando, pelo que eu assisti, eu acho que esse placar até não foi exatamente o que aconteceu no jogo. Mas a gente vai chegar lá. Você pode discordar, pode concordar, enfim. Vamos analisar partes por partes para ver se realmente a minha, né, opinião faz sentido. Enfim, começou o jogo, o Cruzeiro já começou finalizando, né? Aquele jogador lá de cabelo branco, platinado, sei lá, esqueci o nome daquele cara. Não sei o que, né? Pó Royal, sei lá o nome daquele cara. Ele fez uma finalização perigosa, que passou rente à trave esquerda do Donelli. Já começou assustando o Cruzeiro, né? Os 10 minutos iniciais, por um time que é bem treinado, rapaziada, eu uso essa testa, tá? Por um time que é bem treinado, os 10 minutos iniciais do mandante que é bem treinado, ele vai meter uma pressão ali para tentar fazer um gol e mudar completamente a estratégia do adversário que veio como visitante, no caso o Corinthians. E o Cruzeiro conseguiu fazer o gol nos 10 minutos iniciais, na verdade nos 5 minutos iniciais, porque o Matheus Pereira, que é um dos grandes destaques do Cruzeiro, conseguiu ganhar uma dividida justamente do Félix Torres, que voltava hoje, né, da seleção dele que foi eliminada lá. Chegou hoje, tomou o drible do Matheus Pereira e ficou o campo livre. Ele avançou e meteu de canhota. O Matheus Donelli sem chance. 1-0 o Cruzeiro no início, aí já muda toda a estratégia. Só que, para minha surpresa, o Corinthians conseguiu dar uns ataques. O Cruzeiro, me parece que não é um time 100% bem postado, sabe? Tem uns buracos do Cruzeiro no campo ali que se fosse qualquer outra equipe, acho que teria aproveitado. Qualquer boa equipe, tá? Tipo... Ai, desculpa, pessoal. Qualquer equipe minimamente bem treinada. Tá bom. Qualquer equipe... Desculpa aqui, rapaziada. Qualquer equipe minimamente bem treinada conseguiria aproveitar bem aqueles espaços que o Cruzeiro deixou, porque tava um buraco ali na defesa no meu campo do Cruzeiro, né? O Corinthians até em certos momentos conseguiu aproveitar esse espaço, mas não foi daquela forma, né, eficiente. Teve boas oportunidades no jogo. Não vou falar que não criou nada, mas quando a fase é ruim, cara, é impressionante. Nem as bolas que o time cria entra e você bate aquele desânimo que você vê que mesmo que o time tentasse, se o jogo ficasse até amanhã, dava a impressão que os caras não iam conseguir fazer nenhum golzinho. É impressionante. Mesmo tendo chance clara, né? Os jogadores numa ineficiência, uma falta de qualidade na hora de definir é impressionante, né? Enfim. Primeiro tempo vai passando e aí o Corinthians dando aquela criada, aquelas jogadas, conseguiram dar uma estocada com o Wesley. E aí chega o Garro, né, tentando bastante mais uma vez chamar a atenção. Ele faz aquela jogada, toca pro Wesley, o Wesley corta. Na hora que ele corta a marcação, eu achei que ele ia chutar, porque normalmente nos jogos ele é muito fominha. Só que eu acho que ele escutou os comentários do torcedor e falou: não, dessa vez eu vou tocar. Ele devolve a bola pro Garro, o Garro mete essa bola pro Kaká, o Kaká escora e o Ranieri faz o gol. Foi uma jogada assim bem trabalhada, que me lembrou um gol que saiu em 2022, eu acho. Uma jogada trabalhada do rival contra o Atlético Mineiro nesse mesmo estádio no Mineirão. E me pareceu muito essa jogada. O Corinthians pareceu, sei lá, pareceu outra equipe, né, na hora desse gol, né? Fez o gol 1-1 aí, a gente, putz, será? Uma esperançazinha aí de
quem sabe uma vitória, emplacar 2 vitórias seguidas, tirar esse nhaca, sair da zona de rebaixamento e aí vem a arbitragem. E na minha humilde opinião, pessoal, não é nem sendo clubista aqui pra vocês, é só que eu acho que foi um erro grotesco, aquela linha ali muito confusa, não estava impedido, na minha opinião, o gol do Ranieri. Ele, na minha opinião, estava na mesma linha que a bola no momento do passe do Kaká e foi mal anulado aquele gol, na minha opinião, e resultou no resultado da partida, né? Porque naquele momento sofre o baque, além do baque do gol ser inválido pelo Corinthians, basicamente 3 minutos depois o Cruzeiro vai lá e faz o segundo gol. Falha do Nonelli para mim. Podem falar o que quiser, o chute para mim era defensável, né? Se ele tivesse mais bem posicionado ali. E 2-0 pro Cruzeiro. Aí quebra qualquer time, né? O Corinthians estava fora de casa, toma 2-0 antes do primeiro tempo acabar e aí quebra, né? E aí vai pro segundo tempo, sei lá, com uma esperança de fazer um golzinho, quem sabe buscar um empate heróico. Não sei o que pensou lá aquele projeto de técnico que tá na beira do nosso campo. Porque aquilo não é técnico, né? Sub-17, outro dia ele tava lá no Sub-17, agora já tá indo profissional. Você vê a bagunça que é no nosso clube hoje em dia. E aí, né, começa o segundo tempo, quando a gente começa a criar na nossa cabeça, na mente do torcedor, funciona dessa forma. Ah, vamos fazer um golzinho no começo. E aí vem uma jogada, o cruzamento feito pelo Arthur Gomes, lá pelo lado esquerdo, a bola desvia, o Hugo era só ele chutar pra fora, não teria problema nenhum, né? Se fosse um lateral minimamente decente. Nota 6, um lateral nota 6 cortaria aquela bola. O Guilherme Romão, do Atlético Goianiense, cortaria aquela bola. Mas era o Hugo, né? O Hugo é o nosso lateral titular. E aí ele fura, não consegue tirar e a sobra limpa pro Veron fazer 3-0. Aí matou completamente, né? 3-0 no início do segundo tempo. Cruzeiro só, a partir daí pegou e falou: ó, Corinthians, você fica com a bola e a gente vai administrar o nosso placar. Estamos aqui com a torcida a favor, 3-0 a favor, vocês ficam com a bola tentando fazer o gol e a gente, quando pegar, vai tentar estocar um contra-ataque e fazer mais gols. Foi isso que o Cruzeiro fez, porque o jogo do Cruzeiro, analisando os 90 minutos, não foi um bom jogo do Cruzeiro. Só que hoje em dia, um time não precisa fazer um bom jogo para ganhar do Corinthians, na realidade, é só fazer um jogo ok. Cruzeiro não precisou fazer força para fazer 3 gols. Chegou e fez, simplesmente. A gente é um time fragilizado, tanto na defesa como no ataque. Hoje em dia, jogadores que não deveriam estar vestindo nossa camisa estão lá, né? Por competência de quem? Dirigentes, presidentes anteriores, né? Endividaram o clube e agora a gente está aí nessa situação. E aí o Corinthians ainda conseguiu criar boas oportunidades no segundo tempo. Ser sincero para vocês, foram boas chances, né? Teve uma chance com o Wesley, que eu acho que dava para ele ter feito gol. Teve um lance do Garro no primeiro tempo, que eu esqueci até de dizer, que passou raspando a trave. Teve um lance do Coronado no finalzinho do jogo. O Coronado entrou muito bem no segundo tempo. Ele não demorou muito para pôr o Coronado no jogo. Tirou o Yuri Alberto, que, coitado, lá na frente, isolado, não vai fazer nada, foi substituído. E a minha maior crítica agora nessas alterações foi a demora para ele colocar o Pedro Henrique. Por que ele não tirou o Romero no intervalo? O Romero, gente, o Romero, os caras falam, ah, é Romero ídolo, ah, é Romero, é o nosso salvador da pátria, só que a grande realidade é que o Romero é um bagre. O Romero é jogador de time de Série C. O Romero não tem nada, gente. O Romero faz um golzinho ou outro ali, mas é a carência da torcida de ídolo, e aí fica, sei lá, babando o ovo do Romero. O Romero é um péssimo jogador. Desculpa dizer isso. Alguns corintianos vão com certeza discordar do que eu tô falando. Pode até me xingar se quiser, mas é o que eu acho. Dentro das 4 linhas ali, o Romero não agrega em nada.
Ele joga do lado do campo, lado direito, na ponta, aí vem um lateral para cima dele. A gente pensa o quê? Que o ponta tem a missão de partir para cima da marcação. Como faz o Wesley, por exemplo, ele erra bastante, erra. Mas tem gente que sabe que pode sair uma jogada boa do pé dele. Do Romero, não. Do Romero, se a bola chega nele, ele não tem nem habilidade para ganhar num contra um. É deprimente ver o Romero dentro de campo e aquele cara lá, ao invés de colocar o Pedro Henrique, que estava bem, foi bem no primeiro jogo, não. Saca o Pedro Henrique do time titular, coloca o Pedro Henrique 40 minutos do segundo tempo e fala, resolve aí 3-0 pro adversário. Então, não dá para entender, sinceramente, essas escolhas dele. Coronado entrou muito bem procurando o jogo, né, como sempre. E criou uma boa oportunidade ali. O Kaká teve uma chance de cabeça. Quando o Kaká perdeu aquele gol, eu falei, hoje realmente a bola não vai entrar, porque se nem essas chances que a gente teve claras de gol, o gol não saiu, então não vai ser qualquer outra chance que a bola vai entrar. Dito e feito, né? Acabamos o jogo sem gols. 0. É triste, cara, ver a situação do clube, porque se a gente olhar a história, se a gente olhar os títulos que o Corinthians tem, o Corinthians é um time de prateleira de cima, para estar brigando entre os grandes, junto com o Flamengo, Palmeiras ali. E hoje em dia a gente não tá vendo isso, cara. Na verdade já faz uns 7, 8 anos que isso não tá acontecendo. A gente vê Palmeiras ali ganhando Libertadores, a gente vê Flamengo, a gente vê até o próprio Atlético Mineiro, que não é um time de ponta, que não é um dos grandes do Brasil, tá lá brigando, porque tem uma boa administração, não tem muitas dívidas, né? Construiu o estádio, tem bons jogadores, e a gente tá aí, nessa draga. A única coisa que a gente pode se gabar hoje, em 2024, talvez seja a torcida, né? Porque a torcida, mesmo com todos esses problemas extracampo, esses jogadores, essa vergonha que a gente vem passando nos últimos anos, a torcida tá sempre lá apoiando, botando no estádio, acreditando. E é isso. O corintiano, o que tem pra comemorar é a torcida, porque se não fosse a torcida, esse time já tava na quarta divisão, com certeza, né? Enfim, aí eu vi comentarista falando que não é para se preocupar, que ainda estamos na 15ª rodada, não chegamos nem na metade do campeonato. Cara, faltam 4 rodadas para metade do brasileiro e o Corinthians não somam 15 pontos. A gente está com aproveitamento de time rebaixado. Time rebaixado faz esse aproveitamento. 15 jogos e 12 pontos. Vou refrescar a memória de você, corintiano, se você não caiu na real ainda. 15 jogos, 12 pontos. Nós estamos na 17ª colocação. O Vitória ganhou hoje, já abriu uma margem de pontos. O Vasco também ganhou hoje. Ganhou do Inter, né? Fora de casa. O Vasco tá aí, que no caso é o nosso próximo adversário, o Vasco. Se fosse o Corinthians que a gente está acostumado a ver, né? Multicampeão, com ótimos jogadores, eu ia para esse jogo contra o Vasco já com vitória contada. Mas eu posso ir com vitória contada para esse jogo? Não. A gente vai perder pro Vasco, infelizmente. E vai afundar mais ainda, né? Porque a janela tá aí. Abrir a janela de transferências. Ninguém, a gente não vê nenhum nome de ponta a ser cogitado, um jogador interessante a ser cogitado. É só jogador bosta que tá sumido em time lá do México, que não tem nenhuma expressão. Aí a gente só vê volante ser cogitado, não vê um atacante bom ser cogitado. Aí vê o goleiro lá e nada, né?
Só goleiro e volante. É isso que a gente precisa. Nosso elenco carece só de volante e goleiro. A gente tem bastante atacante, né, pra pôr no jogo, nos jogos. Cara, a situação é muito preocupante. Zona de rebaixamento, quase metade do campeonato. A gente não tem um treinador. A gente não tem treinador. E agora o nosso querido presidente está sentindo, né, a pressão. Ele aceitou o cargo, agora segura a pressão da torcida, né? É a torcida que quer resultado. E agredir torcedor adversário vai adiantar o quê, Augusto Melo? Fala pra mim. Senhor Augusto Pinóquio Melo, né? Que chega a gente a público mentindo, fala um monte de coisa e passa 2 dias ele faz exatamente o contrário do que ele falou. Quando finalmente ele vai lá e fala, acabou a gestão de transparência, né? Do Duílio, ele vai lá e repete a mesma coisa. Então, expectativa zero. Como eu tô pensando, acho que todo torcedor corintiano pensando, 45 pontos, escapar desse rebaixamento e focar na próxima temporada, né? Aí vocês vão lá e comentam, faz o vídeo lá, no último vídeo lá, no último jogo você não postou, por quê? O que aconteceu? Cara, me diz, que ânimo que eu vou ter pra poder gravar assistindo esse time, cara? No último jogo eu quase morri aqui, pode perguntar pra quem tava aqui perto, tava aqui assistindo o jogo. O time vai lá, tal, sofre, pra ganhar de um Vitória que, com todo respeito, não é um time, não tem nem expressão Vitória. A gente sofreu pra ganhar em casa no último lance. Então, assim, mais uma temporada de desgraça, sofrimento. E se a gente não contratar 3 jogadores bons, no mínimo, a gente vai sofrer mais uma vez pra cair. E é isso, né? Viramos piada. A realidade hoje é que todos os dirigentes, comissão que trabalha hoje, estão apequenando o clube cada vez mais. Então, aí fica nesse ciclo, né? De Carille, Mano Menezes, Luxemburgo. Carille, Mano Menezes, Luxemburgo. E não vai lá no exterior atrás de um técnico de fora para chegar aqui e comer o rabo desses jogadores aí, tudo acomodado. Jogador que sou obrigado a ver jogadorzinho que recebe 1 milhão por mês, entregar gol pro adversário, fazer gol contra. Aí o torcedor vai lá na rede social, no Instagram, criticar, né, xingar, e o cara não pode, é mimadinho o jogador que priva os comentários, porque o torcedor não pode criticar. O torcedor tá errado de criticar o jogador, né? O cara lá recebendo 1 milhão, na mansãozinha dele, o time perde, ele senta a bunda dele no busão e vai embora pra casa dele e tá tudo bem. E o torcedor tem que sofrer como? Sendo zoado no outro dia na firma, né? Ou a diarista lá que vai limpar a casa de alguém o dia inteiro fazendo faxina. Ou o pedreiro que tem que carregar saco pesado nas costas de argamassa. O torcedor tá errado. Não, tudo bem. O torcedor que paga 300 conto numa jaqueta do próprio time não pode usar jaqueta, porque se um torcedor rival ver já quer zoar. Torcedor que paga 500 conto no ingresso para ver aquele futebol porco que o time apresenta,
Você vai assistir o jogo do Corinthians no estádio, na televisão, seja onde for, é depressão. E não é de hoje, não é desse ano não, é desde 2018. Faz as contas aí, 2018 para 2024, 6, 7 anos de desgraça até agora. E isso não é comum não, pode falar pra mim, nossa, é normal um time passar pro Corinthians, não. Pode ser pro Criciúma, com todo respeito, pro Avaí, pro Juventude, pro Corinthians, não. Então é isso, rapaziada. 3-0 pro Cruzeiro. Próximo jogo contra o Vasco. Como eu disse, o Vasco é uma equipe fragilizada? Sim. Mas anunciou o Felipe Coutinho aí, de contratação. A gente não anunciou ninguém até agora. Então, não esperem um bom resultado contra o Vasco, porque qualquer equipe contra a gente vira, sei lá, o Barcelona, o Real Madrid. E dentro de campo, realmente, os caras não estão jogando muito. É que a gente é muito ruim mesmo. Aí dá a impressão que os caras, nossa, estão jogando demais. Mas é o nosso time que é ruim mesmo. Então é isso. Eu fiz esse vídeo porque vocês estavam pedindo muito aí nos comentários. Eu não vou ficar ignorando também. Mas, cara, é desanimador. É triste. Minha sanidade já foi embora faz. Nossa, nem lembro a última vez que eu fiquei feliz assim. Falei, poxa, mano. 5, 6 jogos aqui, a gente bem, eu tô feliz. É muito bom ser corintiano. Eu não consigo pensar isso, sabe? Se eu pensar isso, é porque eu sou masoquista. Então. Porque eu tô vendo a fase que o time tá, o sofrimento que é torcer, ainda continuo torcendo, falando que é bom, sou masoquista, então, cara. Essa é a realidade hoje. Agora vocês aí, São Paulino, estão inscritos, flamenguistas, pode aloprar aí nos comentários que eu sei que vocês vão falar, vocês gostam, né? Vocês gostam de falar. Os caras estavam até zoando. Cara, mano, os caras estavam zoando até a mão, até minha mão, não sei o que eu ia quebrar a mão, parar de. Mas não tem. Cara, não tem o que fazer. Você só se estressa só, mano. Tem uma noite boa de sono e tal. Você dorme bem, você acorda e você fala, poxa, vou assistir o jogo do meu time de coração. É sempre a mesma merda, mano. É impressionante. Impressionante. Você só quer assistir o jogo do seu time, você. E foi como falaram lá na transmissão. Se não trouxer 4 ou 5 jogadores, vai ser sofrimento até o fim do campeonato. Faltam 4 rodadas para o fim do primeiro turno e o time não somou nem 15 pontos. Tá pior do que o ano passado, cara. Eu achando que não podia ser pior do que o ano passado. Os caras, eles estão lá para provar que todo ano pode piorar ainda mais, mano. Impressionante. Só desgraça nesse clube, mano. Enquanto. Pode chamar de modinha. Pode chamar de modinha. Enquanto continuar essa corja dentro do clube, eu não vou pro estádio mais. Eu não vou mais pro estádio. Eu não vou gastar dinheiro com ingresso, condução,
pagar 20 conto no cachorro-quente lá do estádio, né? Aquele assalto, pra assistir aquela merda, mano. Então, vocês me perdoem aí, pode chamar de modinha que for, mas eu ainda tô sofrendo aqui dentro de casa, então é a mesma coisa, cara. Você que tá indo no estádio não é melhor do que quem tá assistindo em casa, e quem tá assistindo em casa não é melhor do que quem tá indo no estádio, mano. Você tá sofrendo de qualquer jeito, do mesmo jeito. Você vai lá abrir o Instagram do clube, é torcedor rival tudo lá, mandando figurinha, Série B, Caleri, não sei o quê. Quanto tempo faz que a gente não ganha um clássico do Palmeiras, que é o nosso maior rival? Quer dizer, nós não somos mais o maior rival para eles. O maior rival do Palmeiras hoje é o São Paulo. O São Paulo tem dado muito mais trabalho pro Palmeiras do que o Corinthians, né? Verdade. É a realidade. O Santos, que tá na Série B, conseguiu chegar na final. Olha a fase. O Santos tá na Série B, conseguiu chegar na final do Campeonato Paulista e o Corinthians não passou nem das quartas de final, gente. Isso é... Ó, eu não quero nem venho falar de Copa do Brasil aqui, de Sul-Americana, já não quero nem saber. 45 pontos no Campeonato Brasileiro e só. O que vim agora é... É só isso que eu quero. 45 pontos. O que vim é lucro. E ponto. Então, eu não acho que Carille seja opção. Pelo contrário, a gente vai voltar no mesmo círculo de novo se torcer a Carille. Na minha opinião, já que tá demorando tanto para anunciar um técnico, vai lá para fora e procura um cara. Os caras, ai, mas não pode pagar 2 milhões num técnico, não pode. Eu não vou falar porque... Pode sim. Se os caras pagam 2 milhões para Igor Coronado, os caras podem ir atrás de Renato Gaúcho, que vai cair do Grêmio. O cara recusou a gente lá atrás, mas dane-se, a gente não pode se dar o luxo agora de ficar com orgulho. Quando o orgulho tá aqui e o desespero tá aqui, a gente vai no desespero. Ou você acha que a gente tem tempo de ficar pensando em orgulhozinho? Ai, não sei o que, ele recusou a gente não pode ir atrás do técnico. Você vai negar que ele é um bom técnico? A gente não tem opção. Então é isso, gente. Eu vou me despedindo aqui. Vocês pediram, vídeo longo. Mas eu não vou ficar 50 minutos aqui falando da mesma merda. Se a gente, pelo menos, apresentasse um jogo decente, dava pra até falar um pouco mais, mas não existe isso hoje aqui no nosso clube, né? Não tem... É aquela frase, não tem como ser feliz e corintiano ao mesmo tempo. Ou você é feliz ou você é corintiano. E adivinha qual opção eu escolho todos os dias? Abraço, tamo junto.